Oi, meus queridos, bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quinta-feira, dia 11, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, de muita esperança e muitas alegrias em nome de Jesus. E meu muito obrigado, meus queridos, mais uma vez, por estarmos aqui todas as manhãs juntos, aprendendo, divulgando, estudando a palavra. Muito obrigado a todos e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, meus queridos, com a palavra de Billy Graham, para hoje, dia 11, é a seguinte: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Com uma angústia pelo seu país que consumia sua alma, John Knox orou: dá-me a Escócia ou morrerei. E seu clamor mais sincero foi recompensado com um renascimento espiritual em sua nação. E é justamente isso que significa o termo orar no Espírito. É a manifestação do anseio mais ardente de alguém, concretizado pelo Espírito de Deus. Orações como esta podem cruzar oceanos, percorrer desertos escaldantes, transpor montanhas e atravessar florestas, levando cura e o poder do Evangelho para socorrer o alvo do nosso clamor. Romanos 8, 26 diz que o Espírito intercede por nós. E isso significa que Deus realmente suplica, ora e clama através de nós. Por isso somos colaboradores de Deus, seus verdadeiros parceiros. E o Todo-Poderoso tira nossa vida do plano inferior de egoísmo e nos eleva a um plano superior de criatividade com Ele. John Knox esforçou-se arduamente e a Igreja da Escócia recebeu uma nova vida. Bom, queridos, muito bacana, né? Muito interessante, como sempre, as palavras de Billy Graham. E a nossa reflexão de hoje, nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16 também. Diz o seguinte: saiam pelo mundo, vão a toda parte e anunciem a mensagem com as boas notícias de Deus para todos. Amém. Bom, queridos, aqui nesse trecho, né, do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, Jesus orienta, né, os discípulos a saírem pelo mundo, né, pelos quatro cantos do mundo, divulgando o Evangelho, né? E foi o que eles fizeram depois, né, dessa determinação de Jesus. E naquela época, né, nessa época, até no livro de Atos dos Apóstolos, né, eles contam lá, João e Pedro, né, eles foram torturados, eles foram presos repetidamente, foram chicoteados, né, foram maltratados, justamente por estarem levando as boas-vindas sobre Jesus, né? E aí algumas Bíblias, né, também eles dizem, né, esse mesmo versículo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? A minha versão está um pouquinho diferente que a minha versão com a linguagem atual, né? Mas o significado, é claro, é o mesmo. Então, os discípulos fizeram isso e foram hostilizados, foram maltratados, foram presos, né, foram chicoteados e sofriam perseguições, eram agredidos, né, por estarem divulgando a palavra de Deus. É claro que hoje em dia, né, isso é diferente, né, não há esse tipo mais de perseguição, mas mesmo assim, né, quem segue a palavra de Deus, nós, né, cristãos, nós somos muitas vezes ridicularizados, né? Muitas pessoas aí nos põem a um patamar de inferioridade, né? Dizem que nós somos preconceituosos, dizem que nós somos chatos, dizem que nós somos vários adjetivos aí, nós somos ridicularizados, acho que a palavra melhor que vem é essa, né?
Mas o que vem, né, na minha cabeça quando eu estava lendo isso aqui, estudando isso aqui, justamente a primeira coisa é essa, né? Que mudou, é lógico, né, a maneira, o tempo passou, passaram-se muitos anos, mas ainda há uma resistência, né, por parte de muitas pessoas de não aceitarem que a gente pregue o Evangelho, que a gente fale de Deus, que a gente viva uma vida pautada nos ensinamentos de Deus, né? E quando a gente começa a falar sobre o Evangelho, começa a falar sobre Deus, né, muitas pessoas daí já partem para a ignorância, muitas pessoas não entendem, né, e não aceitam que a gente age dessa maneira, né? Mas é claro que a gente tem que passar por cima de tudo isso, porque os apóstolos, se naquele tempo, né, com toda a pressão, com toda perseguição que eles passaram, né, eles continuaram, não desistiram, por que nós iremos desistir por tão pouco, né? Então, a reflexão de hoje justamente é isso, parar, né, para pensar sobre isso. Até que ponto, né, você está disposto a sofrer pelo Evangelho, pela divulgação do Evangelho, né? Até eu marquei aqui, né? Você está disposto a sofrer para compartilhar o Evangelho? Como que você vê essa situação hoje em dia para você, né? Que importância você dá para a divulgação do Evangelho, né? Você se sacrificaria por isso, né? Você correria riscos por isso, para falar da palavra, para divulgar a palavra, como hoje, por exemplo, né, a gente vê várias pessoas, né, hoje está na moda, ainda mais por causa da pandemia, né, então muitas pessoas usam a internet hoje para falar sobre diversos assuntos, sobre futebol, sobre, né, esporte em geral, outros só sobre futebol, falar sobre música, falar vários assuntos, né, e muitos assuntos também assim, sem conteúdo nenhum, né? E fazem maior sucesso e ganham dinheiro com isso, né? Mas muitas pessoas, assim como eu, estão usando, né, a internet, começaram justamente também na pandemia para divulgar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus, e assim como eu também não tenho interesse nenhum, né, a não ser divulgar a palavra, né? Levar a palavra de Deus a mais pessoas e honrar, né, o nome de Deus, né? Essa é a minha intenção, né? Que as pessoas conheçam mais a Deus, procurem, se interessem, né? E procurem mais a Deus e leiam a Bíblia e se aproximem de Deus, né? E se convertam ao nosso Deus, né? Que as pessoas tenham esse interesse, né? Então o meu interesse não é ser um youtuber, nada disso, né? Ganhar dinheiro com isso, né? Nem nunca me passou pela cabeça e não é isso, né? Não é o meu intuito não é esse. O meu intuito é honrar, né, o nome de Deus e levar a palavra de Deus a mais pessoas, que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, se interessem e procurem, né, conhecer melhor o nosso Deus, né? Então a pergunta para você é isso, querido, né? A reflexão para hoje, para essa quinta-feira é essa, né? Você acha que vale a pena sofrer pelo Evangelho? Você estaria disposto a sofrer, né, perseguição, a sofrer ridicularização para compartilhar o Evangelho? Você faz isso, né? Você divulga o Evangelho, você fala de Deus para os seus amigos, no trabalho, na rua, onde quer que seja, né, em alguma conversa, você fala de Deus, você também procura levar a palavra de Deus, né? Como que você se vê nisso, né? Então, a pergunta que eu vou deixar vai ser essa, né? Você está disposto a sofrer por compartilhar o Evangelho? Pense nisso, tá bom, queridos? Pense nisso e tenha uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde em nome de Jesus, nos dê um dia de muita paz e muita esperança, em nome de Jesus, tá bom, queridos? E fique à vontade aqui, deixe sua crítica, deixe seu comentário, deixe um like aqui no canal, isso é muito importante também, isso faz com que o YouTube divulgue mais a palavra ainda, divulgue mais o canal, aliás, e a palavra tenha alcance ainda maior
para mais pessoas, né? Em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E a oração de hoje, para essa quinta-feira, dia 11, é a seguinte: obrigado, Senhor Jesus, por ouvires o clamor do meu coração. Amém. Então é com esse clima, meus queridos, né? Clima de oração, clima de voltar a nossa vida a Deus e focar nas coisas de Deus, que eu me despeço de vocês e espero, né? Se assim Deus permitir, que amanhã estejamos juntos aqui de novo, logo cedo, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e divulgando e estudando a palavra de Deus juntos. Isso é muito importante, ok? Em nome de Jesus. Então, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima quinta-feira e amanhã, Deus permitindo, estaremos de novo aqui, tá joia, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em qualquer circunstância, tá joia? Obrigado, queridos, Deus abençoe, tchau, tchau.